E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E esse é o primeiro review aqui do canal, né? E se vocês gostarem, se tiver engajamento aí e tudo mais, né? Tiver visualizações legais aqui para a média do canal, né? Claro que ainda é pequeno, estamos começando. Aí vai ter mais, eu faço mais de outras espadas que eu adquiri ou do futuro que eu venha a adquirir. Então hoje a gente vai fazer um review completo dessa Gladius feita pelo Murilo Ferreiro Medieval. Ele é um cara já bem conhecido, já bem conceituado dentro do meio de reproduções de espadas históricas. Tá? Ele faz principalmente espadas da era viking, mas ele faz talvez principalmente, digamos, espadas medievais, mas mais específico ainda, espadas da era viking. E qualquer outra que você pedir para ele, entendeu? Então, no caso, eu pedi essa Gladius, né? Eu tenho ela aqui, eu acho que eu encomendei dele, se eu não me engano, em 2022. Tá? Então já tem um tempinho que ela tá comigo, já deu para ver bem assim tudo nela. Né? É claro que eu já tinha visto isso na época. E esse é um review positivo, tá? Porque é claro, a gente pode ter reviews aí no futuro que vão ser mais negativos, né? Por exemplo, eu já tive peças no passado bem ruins, algumas que eu nem sabia quem fiz, né? Que eu comprei de outras pessoas e tudo mais. Mas esse aqui é um review positivo, tá? E eu vou deixar o Instagram do Murilo aí, tá? Caso você queira encomendar ou comprar alguma espada dele e tudo mais. Vocês veem que o acabamento que ele faz é realmente excelente, assim, tá? É de qualidade. Dito isso, obviamente vão ter também pontos negativos, tá? E eu separei em 3 pontos negativos. E é claro que eu vou ter que detalhar o porquê, tanto dos positivos quanto dos negativos. Mas eu não quero que isso pareça que eu estou denegrindo a imagem dele, tá? De forma alguma. Muito pelo contrário. Eu acho ele um profissional muito bom, tá? E, obviamente, todas as peças vão ter alguns detalhes, tá? E aqui no canal, sempre que quando a gente faz algum comentário negativo, não é para desmerecer em nada, tá? É sempre para a gente tentar acrescentar, tá? Para a gente tentar fazer uma crítica, na verdade, construtiva, tá? Porque eu vejo potencial. Então, por exemplo, o Murilo, ele já está acima da média, da maioria dos ferreiros que tentam fazer, por exemplo, espadas de época. O Murilo já está acima da média. Tá? E eu creio que eu fazendo esses comentários, né, essas críticas construtivas, é porque eu vejo que ele tem potencial de melhorar esses pontos e ficar mais acima da média ainda. Ou seja, ele pode melhorar ainda mais uma qualidade que ele já tem. Tá, e dito isso, assim, eu sei que ele é um profissional extremamente esforçado, é um cara que você vê a evolução, então você pega peças deles de anos e anos atrás e compara com as de hoje, e é sem comparação, você vê que ele evolui muito, ou seja, ele já é um cara que evolui e ele tem potencial para ir mais. Diferente às vezes de outros que ficam estagnados, entendeu? Então assim, vamos lá, vamos entrar então agora no review, onde eu vou falar detalhes de cada uma das coisas. Só para dar o contexto para vocês, o que eu pedi foi então uma Gladius do tipo Mines, tá? Que é para mim o tipo mais interessante e que talvez seja a mais complicada de se fazer, tá? Porque às vezes você vê muita gente fazendo por aí Gladius e tudo, geralmente eles vão no tipo Pompeia, o tipo mais fácil, tá? E a Mines, você vê que ela começa aqui bem larga, ela faz essa cintura, tá fina, enlarguece de novo, tem uma ponta completamente absurda, tá? Vocês podem ver o perfil da lâmina aí, então não é simples de se fazer, tá? E aí tá o primeiro ponto positivo. O que eu usei de base, que eu passei para ele na época todos os dados, tá? Eu passei as fotos e os dados, né? Estatísticas da espada. Eu pedi, então, basicamente uma cópia de uma Gladius feita pela Albion. E se vocês olharem a foto da Albion e verem o que ele fez, vocês vão ver que esteticamente é igual. O cara acertou assim, cara, perfeitamente.
A lâmina, o formato perfeito, as proporções, que também muita gente erra no formato perfeito, entendeu? O material, as cores, entendeu? Tudo excelente. E uma coisa que é muito difícil, né? O pessoal acertar o tamanho correto do punho, que é muito importante, tá? Que seja feito correto. Então você vê que ele é um cara que assim, ó, em termos de acabamento, não dá para reclamar, cara. O acabamento é realmente excelente. E aí, quais os materiais, né? A lâmina 5160, um aço que é excelente, cara. Principalmente para espadas, é ótimo, né? Ele trabalha muito com esse aço. E aqui a gente tem, então, as outras peças de madeira, né? Pomo e guarda e, inclusive, também punho, tá? Em madeira. Eu não entendo de madeira, não sei que madeira que foi essa usada, mas ele deixou exatamente igual a da foto, a cor e tudo, bem no estilo que eu queria. Então, assim, acertou perfeitamente. E aí você tem outros detalhes que são feitos de bronze, né? Esse pino aqui no final para segurar, então, a espiga. E esse detalhe, né, que eles tinham também aqui na guarda, tá também feito de bronze. Então esses são os materiais da espada. E o tamanho, ele acertou também perfeitamente em termos do tamanho da lâmina, tamanho do punho, a proporção, né? Então vocês verem que essa proporção da guarda, né, aqui com o punho correta, e também o fato desse ser um pomo redondo, né, nessa proporção, nesse tamanho, cara, acertou isso muito bem. A junção deles aqui é realmente excelente. E falando nisso, né, nas junções entre as partes, a gente tem então isso que eu acho também que foi um trabalho muito bom, que é a junção aqui dessa peça de bronze. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Você está vendo? O encaixe aqui é perfeito, entendeu? Não tem espaços, mesmo aqui na lâmina, tá? Isso dos dois lados. Então, assim, o acabamento, essa atenção aos detalhes, eu achei realmente muito boa. Então, dito isso, cara, o arredondamento da madeira, tudo isso, o capricho com que ele faz o acabamento é realmente excelente. Você vê que todas as peças dele tem um capricho nessa questão de acabamento e que realmente isso é muito bom, tá? Porque essa madeira é lisa, é confortável, então quando você segura, tá? Ela não incomoda, não arranha a sua pele aqui na sua mão. Mesma coisa aqui, ele prende a sua mão, né, nos dois pontos. E isso, sabe, é uma madeira que está lisa, é uma madeira que está com acabamento perfeito, né, não tem cantos quadrados e o tamanho do punho está perfeito. Essa realmente tinha um punho redondo, algumas têm punhos octagonais, né, varia bastante nas gládios, mas esse realmente redondo. Tem os detalhes das linhas que ele fez aqui, ó, tá vendo essas linhas, né, que são muito bem feitas. Tem uma falhinha de pintura aqui embaixo, mas mero detalhe, entendeu? O acabamento realmente é excelente. O polimento da lâmina também não é um polimento espelhado, porque eu não gosto do polimento espelhado, tá? Então esse polimento mais comum eu gosto mais, tá? Então é um polimento bom, competente, tá? A linha central aqui está bem definida, tá bem histórica. Poderia ser um pouco mais? Poderia, mas tá muito boa, tá muito bem feita, entendeu? Você sente ela, né? Essa linha central tá muito boa. A geometria do fio também tá muito boa. Então, assim, também está bem correto a geometria do fio, né? É basicamente uma geometria de diamante. Você vê como ele faz o fio, né? Olhando, analisando e tudo. E realmente a geometria do fio é muito boa, tá? E a ponta é melhor ainda, porque realmente ele não caiu naquela coisa de fazer uma ponta, sei lá, vir arredondando, fazer uma ponta mais larga, ou sei lá, diversos erros que podem acontecer. Essa aqui realmente é uma ponta bem grande e que ela só se afina e se torna uma ponta assim, cara, quase uma ponta de agulha, absurda, cara.
Essa aqui acho que é a espada... Eu tenho a outra, né, o Quixote lá tipo 15, que vocês já viram aqui em diversos outros vídeos, que também é uma ponta bem fina, né? E feita para aquela época de perfurar entre cota de malha e tudo mais. Mas essa aqui é a ponta mais absurda, cara. Essa aqui é uma ponta que dá medo nas pessoas, entendeu? É uma ponta excelente, cara. Excelente mesmo, assim. Perfeita, exatamente como deveria ser. O ângulo se encontrando, um ângulo bem agudo, tá uma ponta bem fina. Então, dito isso, agora a gente vai entrar no lado dos pontos negativos, tá? Das pequenas críticas que eu tenho em relação a essa espada. Aí o primeiro ponto negativo é então a questão do peso, tá? Essa espada, ela está bem mais pesada do que ela deveria ser, tá? Então assim, essa espada aqui, ela pesa exatamente, perfeitamente 1 quilo, seja coincidência ou não, né? Eu até pesei agora há pouco e ele bate exatamente 1 quilo perfeito. Existiam gládios nessa escala de peso? Sim, tá? Existem gládios históricas de pesos muito variados. Agora, essa que por que eu considero então, mas está dentro de 1 quilo, tá histórico? Sim, mas o que acontece? Como eu falei para vocês, ela foi baseada então numa da Albion, que eu mandei para ele as fotos e todas as medidas e todos os dados possíveis. Só que a da Albion pesa, se eu não me engano, em torno de 600 e poucas gramas. Então, para 1 quilo, você tem uma diferença de 400 gramas. Tá? Então, assim, é uma diferença muito grande. Tudo bem, assim, ponto de balanço tá no lugar certo, entendeu? Ponto de balanço tá no lugar certo. Ela se move bem, tá? Você fura bem, você pode manobrar ela bem, entendeu? Até com, sei lá, se fosse usar técnicas de sabre, qualquer coisa do tipo. Você manobra ela bem, entendeu? Mas e você sente ela um pouco mais pesada do que deveria ser. Mesmo com o ponto de balanço correto, então ela se move bem, né? Mas ela é bem mais pesada. Assim, se ela tem a mesma medida de largura e de componentes aqui, tudo do que a da Albion, que é a base, por que ela é bem mais pesada? Tá? Por falta de Distal Taper. Então assim, se você fizesse aqui um Distal Taper bem agressivo nessa lâmina, você conseguiria tirar material suficiente para chegar, se não exatamente no mesmo peso, num peso parecido, tá? Sei lá, 700 gramas que fosse, 700 e pouco, né? Tudo bem, eu acho que às vezes por causa do tipo do aço, você pode ter uma diferencinha, então assim, não tem problema. Mas a questão é, que eu lembro de ser muito claro com relação à questão de Distal Taper. Mas o que acontece? Eu tô sem o esqueminha para medir aqui agora, mas assim, você olhando ela, você vê que ela não tem Distal Taper. Na verdade, ela começa a ter um Distal Taper, ela se afina a partir daqui, da ponta. Então assim, ela basicamente aqui vem a mesma espessura e aqui ela faz um Distal Taper para ter uma ponta absurda, talvez para jogar o peso um pouco no lugar certo, né? O que deu um balanço legal para ela, mas, né, ela ficou muito mais pesada. Se você fizesse talvez ela aqui um pouco mais larga e fizesse um bom Distal Taper, como é se imaginado, porque os romanos tinham Distal Taper nas espadas, tá? Tinham Distal Taper muito bom. Tudo bem, algumas espadas que vêm às vezes de outras culturas ou de eras depois, às vezes não tinham tanto Distal Taper. Ok, mas as romanas tinham, tá? E a maioria das medievais de todos os períodos também tinham. Então assim, se fosse feito um bom Distal Taper, ia arrancar material suficiente e ali ia estar com peso muito melhor. A outra questão, né, o segundo ponto então de crítica, é na verdade mais uma dúvida do que uma crítica, que é, as espadas dessa época e de épocas posteriores, então, tem a sua espiga, né, a lâmina continuando dentro do cabo, tá aí sendo rebitada no pomo, como vocês podem ver, no caso esse aqui, eu já mostrei antes. Então, como que era feito na maioria dos casos das espadas romanas? Eles tinham, né, por causa do pomo é madeira, você dificilmente vai conseguir rebitar e ter uma boa segurança na madeira. Então eles acrescentavam essa pecinha
de bronze aqui no final, né? Então, a espiga passa aqui por dentro de tudo, passa por dentro dessa pecinha e é arrebitado aqui, né? E eu lembro de ter mostrado fotos da espada da Albion, onde exatamente acontecia isso, tudo era preso, arrebitado, né, aqui no final, nessa pecinha. Inclusive, tudo que existe na espada tem um propósito. Essa peça não está aqui só decorativa, né? Ela não existe aqui só para enfeitar, ela tem que ter um propósito. E o propósito dela é esse, né? E eu lembro de ter mostrado na foto da Albion que tem, né? E esperava que fosse assim. Mas o que acontece, para minha surpresa, ó, não tem rebite nenhum da espiga na ponta. Então a minha dúvida é como que a espiga foi presa nesse cabo. Eu não sei. Talvez tenha sido por baixo, direto na madeira, e aí ele veio e colocou a pecinha para tampar. É uma possibilidade. Mas como eu não estou enxergando e eu não participei da construção, eu não tenho como saber. Então eu não sei se essa aqui é uma construção segura, ou se não foi colado, ou sei lá, se foi tudo feito com cola. Porque se foi tudo feito com cola, então essa espada não é nada segura, né? Mas como eu acho que ela é segura, porque eu já cortei muita coisa com ela, então eu imagino que a espiga esteja presa aqui embaixo. Até inclusive se esse vídeo chegar no Murilo e ver, espero que ele não veja isso como criticismo, como eu falei no início, né? São apenas críticas construtivas, porque eu sei que ele pode ser muito melhor do que ele já é, tá? Então, talvez ele possa dizer como que ele fez a construção, tá? Aqui do cabo com a espiga e tudo, porque rebitado aqui no final, como era para ser, não é. E agora o último ponto de criticismo é, então, a afiação. E essa aqui, infelizmente, é um ponto de criticismo não só para essa espada específica, mas para todas dele que eu já tive em mão, né? Que são outras duas espadas vikings e um messer, tá? Que é então a questão da afiação. Elas vêm bem mal afiadas, tá? Eu acho que elas cortam, tá? Eu já vou falar sobre a questão do corte, porque a geometria de fio é muito boa, ele acerta nisso, né? Foi até uma das coisas boas que eu falei. Mas elas não vêm afiadas, tá? Elas vêm muito pouco afiadas, muito mal afiadas, tá? Praticamente sem fio. Inclusive essa aqui tem um ricaço aqui, o que não é histórico, mas tudo bem, né? Então até aqui ela realmente não é nada afiada, é um fio até bem grosso, ó, tô passando o dedo aqui até com força, tá? E aí ele começa a ser afiado aqui, mas o fio praticamente não tem fio, tá? Se você for fazer aquele teste da unha, não pega em lugar nenhum. E isso é claro, alguém pode falar, mas você já tem essa espada há quase 2 anos. É verdade, tá? Mas na época ela já era assim, tá? Eu lembro que assim que ela chegou, das primeiras coisas que eu fiz, eu peguei, senti um pouco mais pesada, mas está bem balanceada, eu gostei demais dela. Furei alguma coisa, né? Furei uma garrafa, eu falei, vou ver a questão então agora do corte. Cara, testei o fio exatamente igual tá agora, não pega, tá? Não pega em lugar nenhum na lâmina, em nenhum dos dois lados, tá? E aí, obviamente, o teste do papel, tá? Não pega mesmo, tá? Agora aqui rasgou um pouquinho, mas rasgou, vocês veem que tá bem ruinzinho. Então não sou eu, entendeu? Bem, então é isso, esse é um ponto. Elas deveriam ser, então, mais bem afiadas, tá? Então é isso, mas isso não quer dizer que ela não corte. E agora vou falar sobre o corte e perfuração, performance. Infelizmente eu não separei nenhum vídeo para vocês, tá? Essa semana estava chovendo aqui bastante e, né, todos os dias, e eu não tenho um lugar assim legal para gravar esses vídeos para vocês, tá? De corte de garrafa, porque de vez em quando eu faço esse tipo de treino. Então assim, vocês vão ter que só acreditar na minha palavra. Mas ela corta bem,
tá? Ela corta bem. Por quê? Para cortar garrafa não precisa ter uma fiação de navalha, né? Se você tiver uma geometria boa, onde tiver bem afinado aqui, né? Não for quadrado a lâmina, você, com a força e a velocidade certa, você consegue cortar. Então, já cortei muita garrafa, tá? Com ela. Muita não, mas já cortei, né, garrafas e corta tranquilo. Agora, é claro, por não ser tão afiada, às vezes você tem que botar um pouco mais de força. Então, ao invés de você fazer uma coisa com a finesse um pouco maior, né, de você fazer só o movimento, né, na velocidade correta, às vezes você tem que jogar mais força. E aí faz com que você faça uns overswings, né? Você vai fazer um corte para cima, né, ao invés de você cortar e parar aqui, você acaba jogando muita força e fazendo, né, jogando muito. Então isso às vezes acontece, porque você tem que compensar a falta de afiação com força. Agora, dito isso, ela corta bem, né? E faz os cortes bem legais nas garrafas, tá? Sem fazer aquele, sem desfiar ela nem nada. E a perfuração, cara, isso aqui é o melhor dela. De todas as espadas que eu tenho, tá? Inclusive a Oakshot tipo 15, ó, que também tem uma ponta, até na verdade até mais fina. Essa aqui é a que perfura melhor, tá? Talvez seja espessura, eu não sei. Mas, por exemplo, essa aqui, claro, ela perfura muito bem. Mas essa aqui, o esforço para você perfurar é muito menor. Assim, só de você encostar um pouco assim na garrafa, num saco de papelão, numa caixa de papelão, qualquer coisa, ele fura muito fácil. Então que essa espada aqui supera todas que eu tenho, inclusive que eu já tive, é na perfuração. Eu nunca vi uma espada, cara, perfurar igual essa aqui. Realmente o poder de perfuração dela é incrível, assim, dá vontade de se, sei lá, você sai furando tudo, né? Ah, quero furar essa porta aqui, sabe, para ver como que ela se comporta. Bem, mas então é isso, galera. Falei para vocês os pontos positivos: construção, aparência, geometria, materiais, qualidade, acabamento, tá? Questão de corte e perfuração, que é muito bom. E falei das questões negativas, né? Fio, construção, que realmente na verdade é mais uma dúvida, e a questão do peso, né? Mas é uma espada excelente, tá? Uma espada muito boa, ela se movimenta bem, tá? Pelo fato dela ser então uma espada curta, ela sofre menos se a pessoa erra então na questão de peso, de distal taper, essa coisa toda. Se fosse uma espada comprida, com 400 gramas a mais do que deveria, você ia sentir bastante, ela ia se movimentar muito ruim. Mas essa aqui não, por fato de ser uma espada curta, mesmo ela sendo mais pesada, a forma que ela tá, a distribuição do peso dela é boa. Então ela ainda se movimenta bem, tá? Você ainda consegue agir com velocidade, ela, sabe, você sente que na movimentação ela quer perfurar, sabe? E mesmo para movimentos de corte, ela é boa, porque muita gente acha que, erroneamente, né, que as Gladius não eram feitas para o corte, tá? Uma lâmina dessa largura, com esse perfil de geometria de lâmina, ela é feita para o corte. Claro, eles podiam usar mais, né, por causa da formação em perfuração, mas ela é também feita para o corte e ela cortava muito bem. Inclusive a gente tem relatos de desmembramento e tudo mais. Então, assim, é uma espada muito boa. Inclusive, por eu ser colecionador de espadas antigas, muitas vezes eu pego essas espadas, reproduções modernas, só para ficar um tempo e curtir um pouco, cortar com elas, né, gravar e tal, e depois vendo. Mas, cara, essa aqui é uma que eu não penso em vender, entendeu? Porque eu gosto muito dela, né? Gladius são um dos meus tipos de espadas favoritos, né? Eu gosto bastante, Império Romano e tudo, tá? E gosto do tamanho, gosto da forma, gosto de tudo. Então é um dos meus tipos favoritos. Então essa é uma que eu não penso em vender, cara, que eu gosto bastante. E se você quiser, então, uma Gladius, né, nesse modelo ou de outras espadas, você tem aí então o contato do Murilo, tá? O Instagram dele, e lá você pode entrar em contato com ele, ver os outros trabalhos dele, que tem
acabamentos também excelentes, né? E tem muita gente que compra com ele. Ele já é um cara conhecido nesse meio. E eu recomendo aí o trabalho dele, tá? Nessa Gladius aqui, que realmente ficou boa, tá? As qualidades superam bastante os defeitos que toda peça tem, tá? Sempre você vai achar algum defeito. Então, igual eu falei aqui, os defeitos a gente está colocando apenas como críticas construtivas, beleza? Então é isso, o que você achou desse vídeo? Vocês querem que a gente faça mais reviews aqui, indiquem os cuteleiros, né, faça críticas e coloque todos os pontos, porque é sempre bom para a gente ver, na verdade, e entender como que era a peça histórica, tá? Para a gente fazer esse paralelo, para a gente aprender com isso. Então, se você gosta, diz aí, quero saber o comentário de vocês. A gente se vê no próximo vídeo e falou!